Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, da 34ª semana do Tempo Comum. E a igreja hoje nos dá como leituras para refletirmos, para meditarmos um pouquinho. A primeira leitura do livro do Apocalipse, capítulo 15, do versículos 1 ao 4. Aqui João tem uma visão, não? De 7 anjos com 7 últimas pragas, últimas taxas, não? Aqui, o que João está fazendo? Para ajudar o povo, né, que está sendo perseguido, a igreja, a comunidade, que experimenta uma dura perseguição contra a igreja, contra a comunidade, tantos irmãos martirizados e tudo isso, João evoca de alguma maneira uma imagem que é muito cara a todos, que é a libertação do povo de Israel do Egito. Aquilo que formou, fez com que o povo de Israel fosse comunidade, fosse povo de Deus, foi esta gestação que foi o Egito, no qual depois de uma dura escravidão de 400 anos, Moisés vai, faz sinais, prodígios, etc., milagres, arrancando, libertando este povo, não? As pragas, que a gente fala do Egito, as 10 pragas. Por isso aqui, São João evoca que há alguns anjos com as últimas pragas, não? Para lembrar justamente esta saída. E ali era interessante no Antigo Testamento que quanto mais Deus agia por meio de Moisés, mais o coração do faraó se endurecia. Por isso o cristão é aquele que no mundo vai dar o seu testemunho, né, diante dos homens da fé que vive, mas não para convencê-los. Talvez até a perseguição aos cristãos gere um endurecimento do coração daquele que persegue a igreja. Mas a igreja não pode fazer outra coisa a não ser dar testemunho de como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso. Por isso a leitura lembra a travessia que o pessoal que João faz de um lago, de umas águas que eles colocam, que eles vão de um lado atravessando, que é a figura do Mar Vermelho. E o povo de verdade, assim que atravessa o Mar Vermelho, Miriam e faz o povo cantar como Deus é bom, né? Precipitou no mar, cavalo e cavaleiro e tudo isso. Significa que nós sempre temos que olhar a obra de Deus. A obra de Deus parece estranha, porque aqui diz, não? Vamos ver se eu acho aqui. Sobre esse mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta. Como saíram vitoriosos? Quantos cristãos foram martirizados? Como derrotaram a besta? Não? Ou seja, as forças do mal. Não foi se defendendo, não foi pagando mal com mal, não. Se deixando matar, perdoando. Por isso a igreja nasce debaixo de perseguição. E aqueles que perseguiam, levando cristãos às arenas, matando uns, ou ungindo uns com betume, não, fazendo com que o corpo do cristão fosse queimado e virasse uma tocha para ligar as refeições, não, jantares da gente rica, romana. Porém, aqui a vitória é outra coisa. Não é que eliminar o inimigo ou suplantar o inimigo. Num primeiro momento, parece até que o inimigo nos venceu. Mas como a verdade é o amor, a misericórdia, pagar o mal com o bem, etc., a vitória aqui não se vê. Parece que foram destruídos, quando o Senhor de verdade os preservou, os cristãos, para a vida.
E eles podem desviar-se desta rua, etc., para que não apareça esse sofrimento e os irmãos possam completar o amor de Deus e ver que Deus ama. Então, ânimo, espero que essa leitura hoje nos ajude a entender qual é a obra de salvação que o Senhor está querendo realizar em nós. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 12 ao 19. Aqui é uma continuação, se não me falha a memória, do Evangelho de ontem. Vamos ver aqui. Exatamente, continuação de ontem, em que Jesus estava dizendo de por que o pessoal admirava-se do templo de Jerusalém, essa construção, tudo será destruído, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos perguntavam quando será e quais são os sinais. Então Jesus não quer responder quando e nem muito direito os sinais. Mas, enfim, o fato de às vezes não conseguir entrar em contato, né, como alguns, quando a gente está nessas coisas ocupadas em certos horários e tudo, dá a impressão, não, que parece que a gente, como eu vou dizer, o pessoal parece que não fez uma ligação com a outra. Jesus, quando não quis dar o dia e a hora, e não quis dar sinais tão clarinhos quando seria o fim da destruição do Templo de Jerusalém, que alguns ficaram boiando. No fundo, Jesus dizia, olha, se eu dissesse para vocês o dia e a hora, vocês não iam se converter. Como vocês não sabem, vocês têm que estar hoje preparados para quando eu voltar. Então, alguns parece que não conectam, não encaixam, parece que houve uma interrupção de uma ideia, de uma coisa, eles perguntaram uma coisa, Jesus não explicou direito, ou não disse com clareza. Jesus explicou, mas ele quis ver a reta intenção de cada um no coração, para ver se a pergunta que haviam feito era com o desejo de se converter e preparar-se para a vinda do Senhor, que vem vitorioso. Por isso o Evangelho de hoje é a continuação. Jesus disse, olha, antes dessas coisas que eu falei, de guerras, de povos que vão... Um povo vai fazer guerra contra o povo, etc. Fome, terremotos, calamidades, doenças. Antes, que essas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões. Serão levados diante dos reis e dos governadores por causa do meu nome. E essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Aqui, Cristo está dizendo aos apóstolos que, primeiro, não cair na ilusão de ritos perfeitos, que templo bonito, que lindo, mas tudo será voltado à destruição. E por isto, queriam saber o dia e a hora, e os sinais que manifestam essa vinda, esse fim do mundo. Mas talvez não com a intenção de se converter e mudar de vida. Aqui, o Evangelho de hoje, Jesus está anunciando a perseguição, que é inevitável. Porém, se eu sou de Cristo, darei um bom testemunho de Cristo e, olha, se manifestará aqueles que são de Deus ou não, quem tem fé, enfim. Por isto, aqui vamos ver se eu acho aqui. Jesus dá a mesma orientação, que é uma ocasião de servir a reis, governadores, etc., mas não planejar a própria defesa, que o Senhor dará e inspirará aquilo que deveríamos falar para não vacilar na fé, não para desanimar. E depois, este testemunho vai ser vivente em mim. Eu tenho sempre uma palavra madura, forte, para dar às pessoas diante dos combates de sofrimento, mas à luz da fé.
de que o cristão não é aquele que passa bem em tudo, não. É aquele que mortifica nele as paixões, vontades e desejos, em sinal e em previsão de salvar o mundo. Hein? Então, eu espero que, de verdade, o Senhor que nos anuncia é que tenhamos dificuldades, perseguições, combates, ódios, mas o Senhor venceu o mundo e pode nos dar esta vitória sobre a morte e fazer com que outras pessoas também escutem o Evangelho, não se convertam para valer. Eu espero que o Senhor, de verdade, ajude a todos nós a buscarmos seriamente a nossa conversão. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos de verdade a não ficar admirado com tantas coisas exteriores que tu nos dás, mas que possamos de verdade, como povo de Deus, povo da aliança, deixar que tu gestes em nós a fé, que tu possas reconstruir a nossa vida, selar no nosso coração a obra de salvação que tu tens feito na vida de cada um de nós, e que os santos intercedam por cada um de nós, e que possamos de verdade sermos auxiliados por teu Filho hoje e sempre. Tudo isso nós te pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.